Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Golpor, um podcast onde estamos comunicação e mídia junto à sua experiência, paixão pelo futebol. E como é bom ser português, não é? Hoje vamos analisar a última jornada da fase de grupos que terminou com Portugal empatando a zeros com a Colômbia. Um jogo onde a apatia dominou e a desconfiança voltou a todo o gás. Hoje estou acompanhado com Guilherme Ferreira e Gabriel Monteiro. E vamos então analisar toda esta jornada e, posteriormente, os 16 avos. Guilherme, o que é que tens para dizer sobre este jogo? Então, primeiro, obrigado pela palavra. Começar por dizer que foi um jogo muito fraco por parte da seleção, tendo o que aconteceu no primeiro jogo. Só que no primeiro jogo Portugal ainda quis jogar, ainda entrou em campo, só depois de marcar o gol é que desligou completamente. Neste jogo deixámos que a Colômbia fosse a melhor equipa, a suposta favorita, que muita gente antes do jogo não o diria, mas o jogo vai mostrar isso. Muita falta de preparação por parte da seleção, principalmente falta de vontade, onde vemos jogadores num lance em que deviam estar na nossa área para defender, a vir a caminhar. É algo que não se pode ver neste tipo de jogos, onde é preciso uma vitória para ser classificado em primeiro, e é algo que não se pode ver nas fases que aí virão. Portugal tem que ter uma seleção de jogadores que queiram correr atrás da bola, tenham vontade de jogar pela nossa seleção, porque no lugar deles teria muita gente que também gostava de lá estar. E a jogar assim, Portugal pode não passar sequer da Croácia, que também não está a fazer um grande Mundial, mas sempre é capaz de ser uma seleção com jogadores com mais vontade e com orgulho de jogar pelo país. Sim, realmente vimos um Portugal que parecia satisfeito desde o primeiro minuto com o resultado, como se o empate nos beneficiasse de alguma forma. Gabriel, o que é que tens a dizer sobre o jogo? Nós os dois estivemos aqui no primeiro episódio e eles podíamos dizer exatamente a mesma coisa. Sem tirar nem pôr. A diferença é que agora, como o Guilherme disse, não entramos bem. Simplesmente nem sequer tivemos uma entrada no jogo. Nós deixámos a Colômbia fazer o que quis durante o jogo inteiro. E a verdade é que, mais uma vez, se notou uma falta de intensidade e de agressividade por parte da seleção. Nós até acabamos com mais duelos ganhos, mas a verdade é que são duelos pouco ou nada deram, porque a segunda bola era sempre da Colômbia. Porque lá está, Portugal começa logo mal quando, tendo em conta o posicionamento dos seus meio-campistas. Primeiro, retira o médio mais capaz de ombrear com os médios da Colômbia, o João Neves. O jogador mais intenso da nossa seleção e o jogador que consegue dar essa garantia de duelos ganhos e, acima de tudo, de ocupação de espaços. E depois a entrada do Ruben Neves para um perfil que nem sequer era o dele. Porque o Ruben Neves é um construtor, o Ruben Neves joga a central no Al Hilal, ou como livre, se pudermos dizer assim, para dar início à construção. E neste jogo continuaste a ter o Vitinha com essa função. Ou seja, nem sequer tiveste o Ruben Neves extremamente confortável na sua posição. Ele basicamente entrou para pressionar alto e seguir um dos médios, neste caso o Gustavo Puerta, e não conseguiu fazer de forma tão boa porque simplesmente não é aquela a função dele, não é o perfil dele. Ele foi colocado num papel que não era o dele. O próprio Samuel Costa até poderia ter sido uma opção melhor e até entrou muito bem na segunda parte, em conjunto com o João Neves, até foram jogadores que conseguiram nos dar alguma garantia de duelos ganhos e conseguiram empurrar um pouco Portugal para a frente, ou pelo menos empurrar a Colômbia um pouco mais para trás. E a verdade é que bate muito nisso. É a falta de garra da seleção, falta de energia. Vimos jogadores a andar a passo a partir dos 30 minutos. E depois entra a outra parte, que é, nós falamos muito do clima dos Estados Unidos e é um dos temas deste Mundial. 40 graus, sensação térmica. E não é brincadeira nenhuma. E Roberto Martínez disse em várias conferências de imprensa, antes até de ir ao Mundial, que o foco na preparação de Portugal seria sempre o jogo da Colômbia. Portugal foi treinar para Palm Beach, em Miami, a pensar no jogo com a Colômbia. Portugal fez amigáveis nos Estados Unidos e México a pensar no jogo com a Colômbia. Portugal foi à praia a pensar na umidade e no calor que podia sentir no jogo com a Colômbia. E depois chegamos ao jogo com a Colômbia e reparamos que é o jogo mais mal preparado por Roberto Martínez em toda a fase de grupos. E portanto, lá está, alguma coisa aqui correu mal. Ou foi o jogo em si, ou o Roberto Martínez andou a encantar burros, digamos assim. Porque andou durante semanas a falar de uma preparação super pormenorizada e depois o que nós vimos foi uma equipa que parecia que não estava no jogo errado. Porque entrou com uma abordagem que não pode acontecer frente a uma Colômbia fortíssima, frente a uma Colômbia líder do grupo e que podia jogar com os dois resultados. E como o Guilherme disse, nós muitas vezes a vemos Portugal a jogar e a atitude dos jogadores portugueses parecia que Portugal é que tinha dois resultados para jogar, o empate e a vitória, e agora acabamos a ir para o lado mais difícil da bracket de eliminatórias e temos um caminho que pode ser um pouco tumultuoso ou pode acabar já. Sim, tivemos a Colômbia bastante bem. Portugal
teve uma primeira parte muito apagada, um final de primeira parte um pouco superior, com uma ou duas oportunidades. Na segunda parte, entre a João Neves, entre a Leão e entre a Diogo Dalot e o Samu Costa, o que é que achaste da segunda parte da seleção? O que é que achas que mudou? Achas que... Na segunda parte, acho que os jogadores que entraram deviam ter sido até os jogadores que deviam ter começado. Como o Gabriel falou no Samu Costa, se vamos jogar contra uma seleção em que é necessário ter intensidade no meio-campo, porque são equipas que duelam muito, não podemos entrar com o Rubem Neves, porque é um livro, como o Gabriel disse, e é um jogador para construção de jogo, não é um jogador para duelos, para intensidade, é um jogador com bola no pé e não de ir atrás da bola. E Samu Costa, ou Palhinha, caso tivesse sido convocado, que acho que seria o jogador ideal para aquela posição, principalmente neste jogo, o Samu Costa foi o jogador necessário para o momento do jogo, em que é necessário mais intensidade, batalhar mais. Foi uma boa entrada dele. O João Neves fez o que já devia ter feito e devia ter começado de início, apesar do desgaste óbvio que é jogar. Apesar de estarmos a jogar de semana a semana, daqui a partir desta fase vão ser 3, 4 dias. O Rafael Leão, que depois também irei abordar, foi um jogador que entrou muito bem, apesar da sua época no Milan não ter sido o melhor ou a melhor dele, baixou muito o nível. Na seleção, a partir do último jogo com o Uzbequistão, tem subido muito nível, marcou o gol e neste jogo foi dos jogadores, o jogador mais próximo da nossa seleção, a também chegar mais próximo da baliza e do gol. Rafael Leão que desequilibra bastante. Não entraram, por exemplo, Francisco Conceição, que entrou em todos os outros jogos e que claramente era importante para a vitória, certamente. Vamos agora passar para a rubrica dos lances do jogo. Cada um de nós trouxe um lance. Não foi fácil. Tem que deixar lances deste jogo. Guilherme, explica o teu lance. Como já tinha falado no Rafael Leão, é um lance em que ele parte do seu lado favorito, o lado esquerdo, para conseguir cortar para dentro e rematar, onde ele muito basicamente consegue ultrapassar a defesa e ele durante o resto do jogo repetiu isso mais umas 4 ou 5 vezes. Apesar da entrada de Daniel Munhoz, um lateral muito forte, mas bastante ofensivo também, o Rafael Leão conseguiu ultrapassá-lo muitas vezes, ele e o resto da defesa. E é um lance onde falta objetividade, onde falta o último toque. Foi o que aconteceu e o que tem acontecido já desde o jogo com o Congo e o jogo do Uzbequistão veio só mascarar um pouco o que a seleção realmente tem jogado. E é um lance onde ele, pronto, está na linha, passa com toda a sua velocidade e não cruza a bola, tenta o remate dele e a bola vai 1 metro da baliza, mais ou menos, mas foi o lance mais perigoso de Portugal, talvez durante 90 minutos contra a Colômbia. É uma seleção que tem a ilusão de ser campeã do mundo, não pode ser esse o lance mais marcante em termos ofensivos, é certamente. Vamos ver então. O gol de Portugal com o Rafael Leão, a segunda esquerda. Vai dar arrancada, meu menino. Vai no para já passou. Entra na área. Cruzamento! Era um gol típico. Rafael Leão mesmo. Mais alguma coisa a apontar quanto ao lance? Não. Então vamos passar então para o lance do Gabriel. O que é que nos traz? Sim, lá está. Um pouco na onda do meio campo, eu trago um lance onde se vê que o meio campo foi inexistente, existiu Vitinha e os outros médios estavam mais na nossa linha ofensiva, digamos assim, do que propriamente no suporte ao Vitinha. E em vez de termos um meio campo a 3, como costumamos entrar, tínhamos quase um meio campo a 1 e depois tínhamos todos os jogadores distribuídos nas linhas mais à frente, muito mais encostados à linha defensiva da Colômbia do que propriamente à linha média de Portugal. E aqui vamos ver um lance em que a Colômbia tem superioridade numérica no nosso meio campo e a Colômbia está à vontade para fazer o que quer no nosso meio campo e enfrentar a nossa baliza. E para a zona interior, bola central. A vir agora com o Rames Rodrigues. Deixa ali parar e assistir ao remate cruzado. Aqui, curiosamente, até falámos do Rubem Neves e de um perfil que se calhar não encaixava tanto neste jogo e que até é ele que salva em cima da linha com um grande corte. Mas, acima de tudo, o que eu alerto aqui é o espaço entre a linha, no meio campo de Portugal. Parece que Portugal tem um buraco ali no meio, há ali uma zona onde ninguém pisa. É o círculo. O círculo central para Portugal é como se fosse uma área proibida. Porque temos o João Neves neste caso era o Rubem Neves, mas quando é titular o João Neves e o Bruno Fernandes acabam por estar muito dispersos e o Vitinha vê-se muitas vezes sozinho e tu tens um espaço de 30 metros entre os teus jogadores de meio campo, isso não pode acontecer. Sobretudo quando tens laterais como neste caso era o Nelson Semedo da Alô, o Nuno Mendes,
que não vêm tanto dentro, dão-te mais a ala, e se tu não tens esse suporte de jogadores que possam dar esse jogo interior, tu tens que ter os médios mais próximos do 6, neste caso. E o Vitinha não tem esse apoio. E o Vitinha vê-se muito condicionado, porque acima de tudo ele desgasta-se muito a ter que ocupar espaços, a ter que encurtar espaços e a ter que reposicionar linhas. E isso para o Vitinha não vai dar. Ele não vai conseguir fazer isso sozinho, nem vai conseguir fazer isso todos os jogos. E depois, quando apanhas adversários com um perfil físico como a Colômbia, tem John Arias, que é uma seta, tem o Luís Dias, que é rapidíssimo, tem Gustavo Puerta, que é um médio centro que eu nem conhecia assim tão bem antes do Mundial. E estou a gostar bastante de ver, acho que é um ocupador de espaços muito interessante, é um jogador que dá uma progressão muito interessante e contra um Vitinha acabou por superiorizar-se. E depois tens também o Lerma, que é um médio mais de suporte, mas com a sua experiência de Premier League também está essa ocupação de espaço e uma preparação da transição defensiva da Colômbia, que Portugal não tem, por exemplo. A transição defensiva de Portugal é muito mal trabalhada, vimos neste lance também. Acaba sempre por vir com os 4 de trás e mais um. Isso não pode acontecer. Não podes ter uma linha de 5, um espaço gigante e outra linha de 5. Isso não pode acontecer numa transição defensiva. E depois, quando jogas contra equipas como a Colômbia, são um patamar um pouco mais acima do Congo e um patamar muito acima do Uzbequistão, estás sempre mais próximo de sofrer golos. Aqui foi o Ruben Neves que salvou. Em muitas outras situações foi o Diogo Costa, que foi o MVP. Isso também diz muito do que foi o jogo de Portugal. Também tivemos a sorte do VAR e do Sanchez calçar o 49, porque se ele calçasse o número abaixo tinha sido gol. E portanto, no meio da sorte que Portugal teve, há algo muito mal trabalhado. E é algo que tem que melhorar, porque as eliminatórias são a doer e são a doer a sério. E tendo em conta o lado da bracket para onde nós fomos, nós vamos ter uma abordagem muito mais europeia. Jogamos com a Croácia, a seguir, passando, jogamos com a Espanha ou com a Áustria, e depois, muito provavelmente, apanharemos um vencedor de um eventual jogo França-Alemanha. Portanto, nós vamos andar constantemente a jogar contra equipas europeias. Isso para Portugal também vai ser bom, porque o perfil físico é diferente, o perfil de jogo é diferente, é um jogo mais pausado, mais cerebral como o de Portugal. Se fôssemos jogar com o Ghana, fisicamente íamos estar abaixo. E são sempre jogos mais anárquicos, e nós vimos Portugal dá-se muito mal com a anarquia das equipas africanas e com a rapidez destas equipas sul-americanas e com a intensidade. E portanto, nem tudo é mau, nem tudo era bom contra o Uzbequistão, nem tudo é mau agora, mas há muito, muito, muito a melhorar e há muitas incongruências nas palavras de Roberto Martínez e naquilo que a seleção veio, e até dos próprios jogadores. Samu acaba o jogo a dizer que tínhamos que ser mais intensos e Roberto Martínez diz na conferência que fomos muito intensos e que custou muito a atitude. Há aqui alguma coisa que não estava a ter certo e vai ter que obrigatoriamente melhorar já no próximo jogo, porque senão vimos para casa muito cedo. Sim, pois, apesar da Croácia não estar a fazer um grande Mundial, realmente não, eles, se formos ver a história dos últimos 2, 3 Mundiais, a Croácia é muito superior a Portugal, tendo chegado a uma final e a uma meia final. Falta agora o meu lance. O lance mostra um pouco como Portugal estava mal defensivamente e como a Colômbia poupou dos seus melhores jogadores, o Munhoz, que esta é a primeira arrancada que ele dá no jogo, que gera um cruzamento e que o Rúben Dias faz um corte fantástico e vamos observar. Ver se. Olha o passo para a direita, vai com o Pedro, tem muito espaço para avançar, para entrar na área, para tirar o cruzamento. E vemos aquilo que eu disse, não é? O Munhoz, primeira arrancada que ele dá no jogo, que causa um perigo enorme. Literalmente, o Rúben Dias faz um corte genial sem sequer, eu não sei se ele sabe que tem um jogador atrás, mas ele faz um corte assim, meio de costas e salvou-nos aqui. E isto que mostra-nos que a Colômbia estava confortável no jogo e que conseguiu rodar a equipa e mesmo assim ser bastante superior a nós. Mas já chega de falar de graças. Vamos passar para o próximo jogo do grupo, que foi o Congo com o Uzbequistão. O Congo venceu por 3-1 o Uzbequistão, conseguindo a sua primeira vitória de sempre em mundiais e classificando-se para as 16 de final. Guilherme, o que é que tens a dizer sobre esse jogo? Então não há muito a dizer sobre esse jogo. Foi um jogo com um resultado esperado, apesar de não ter começado tão bem para a República Democrática do Congo, com um golo sofrido, um golo anulado a favor, e na segunda parte entraram da maneira que tinham que entrar, fortes, com vontade, coisa que não aconteceu no nosso jogo, e conseguiram virar o jogo, conseguiram ganhar o jogo e passar para a próxima fase, histórico para o país, que também é bastante recente e consegue uma qualificação que se calhar muita gente não estava à espera,
se calhar estava à espera dali de um pontinho só contra o Uzbequistão no empate e o resto de derrotas, e fazem 4 pontos, conseguem passar. Tem um jogo difícil com a Inglaterra, mas não é impossível, principalmente em Mundial. Já vimos a Inglaterra ser eliminada até por uma Islândia, por isso não é impossível. República Democrática do Congo, antigo Zaire. Gabriel, o que tens a dizer sobre... A República Democrática do Congo é mais uma das equipas africanas a ter bastante sucesso, porque a verdade é que entraram 10 equipas africanas neste Mundial e 9 delas passaram de fase. Portanto, o sucesso dos novos projetos africanos no futebol, nós estamos a ver um crescimento muito acentuado das academias de futebol em África. Marrocos é talvez a grande imagem desse desenvolvimento, mas mesmo a Costa de Marfim apresenta uma geração muito interessante. O próprio Congo não vai tanto na onda da juventude, acaba por ter aqui uma mescla com muita experiência e muitos jogadores mais calejados em campeonatos de topo, que depois também lhe dão a consistência necessária para enfrentar uma competição como o Mundial. E acho que foi muito através dessa panóplia de jogadores experientes em grandes contextos que lhes permitiu fazer 4 pontos no Mundial, conseguiram o que nunca conseguiram, marcaram golos, conseguiram pontos, vitórias, e agora 16 de final contra a Inglaterra, num jogo em que se calhar não se vai sentir tanta diferença de ritmo, pois muitos dos jogadores mais experientes do Congo têm experiência de Premier League. Van Bissaka, Masuaku, um Beba não tem experiência de Premier League, mas tem experiência de Liga Francesa e até de Liga Portuguesa. Bakambu, um bom ponta de lança também na Liga Espanhola. O Vissá, ponta de lança de Liga Inglesa. Noah Sadiki no meio campo, Liga Inglesa, jovem, vai ser o grande suporte do meio campo do Congo nos próximos anos. Portanto, é uma equipa que pode causar algumas dificuldades à Inglaterra, não deverá tremer muito, até porque, digamos, já tem um Mundial feito. Este tipo de equipas, passar o grupo, já tem um Mundial feito. É um pouco como Cabo Verde. O Mundial de Cabo Verde está feito. Nós achávamos que Cabo Verde vinha apenas para ser o bobo da corte, digamos assim, que queria ser com um pontinho, 0, e conseguir uma coisa aqui e ali, mas conseguiu algo transcendente completamente e passou em segundo lugar num grupo difícil. Portanto, acho que o Congo vai causar algumas dificuldades à Inglaterra. Não acredito numa surpresa, mas nunca se sabe. O Mundial é pródigo em surpresas e o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Sim, senhor. Grande coisa. Então pronto, realmente temos aqui um Mundial que uma fase que nos surpreendeu bastante. Vimos bastantes equipas que se viam como desfavorecidas saírem por cima. Também beneficiámos bastante de passar os melhores terceiros lugares, os 8 melhores terceiros lugares. E temos aqui bastantes surpresas. Vamos agora então ver os resultados desta última jornada da fase de grupos. E Guilherme, qual é que é o jogo que queres destacar? Eu destaco o jogo da Argélia contra a Áustria. Um jogo que, para as duas equipas passarem, era necessário um empate. Acabou por acontecer, apesar de ter sido ali no último lance. As duas equipas entraram para decidir quem é que ficava em segundo. Apesar de muita gente achar, se calhar, com o empate as duas passam, acaba por haver uma luta por quem fica em segundo. Quer dizer, quem fica em segundo neste caso está pior porque joga com a Espanha, mas normalmente há aquela coisa de ficar em segundo melhor que ficar em terceiro, o bracket fica mais fácil. Neste caso não aconteceu, então as duas equipas lutaram bastante. É um 3-3, um jogo cheio de golos, tanto na primeira parte, mas principalmente na segunda. Duas equipas a jogar um futebol atrativo, a Áustria mais cerebral, mais bola no pé, como uma equipa europeia faz. A Argélia, como uma equipa africana, a apostar mais na velocidade, no físico dos jogadores, e foi um jogo que, apesar da hora tardia, quem conseguiu acompanhar, de certeza que teve um bom momento, porque foi um jogo mesmo muito bom, e esperamos que as seleções na próxima fase consigam trazer um jogo tão bom, ou melhor ainda que esse. E tu, Gabriel? E o jogo da África do Sul contra a Coreia do Sul, pois acho que temos aqui dois mundos diferentes. Em primeiro lugar, a África do Sul começa pessimamente o Mundial e acaba muito bem, com uma grande vitória frente à Coreia do Sul e consegue uma grande passagem aos 16 avos de final. Entretanto, já foi eliminada, a hora que nós estamos a gravar, e foi gravado. perdeu frente ao Canadá 1-0 a acabar o jogo, com o gol do português, digamos assim, Stefano Eustáquio. Mas foi um jogo heróico por parte da África do Sul. Toda a gente já os dava como derrotados, mesmo com o empate frente à Chequia. Mas a verdade é que conseguem aqui surpreender a Coreia do Sul, que também se mostrou um pouco abaixo da expectativa. Eu vi o primeiro jogo deles frente à Chequia e gostei muito da intensidade. Achei mesmo que era das equipas mais agressivas e intensas do Mundial. Correram muito, obrigaram a Chequia
a usar a força e conseguiram superiorizar-se muito bem. Depois, frente ao México, acabam por perder e agora chegam ao último jogo e perdem frente à África do Sul e acabam eliminados. Nem melhores terceiros conseguiam fazer. Portanto, acho que é aqui uma mescla entre a surpresa à África do Sul, a surpresa positiva e depois a surpresa negativa da Coreia do Sul. Mas mais do que o jogo jogado é mesmo esta passagens dos Bafana Bafana, porque acho que é mais um momento especial e mais um momento especial proporcionado por uma equipa africana que é mesmo o continente rei deste Mundial, para já. Sendo um pouco dessa linha, eu queria falar sobre o Equador-Alemanha. Um Equador que vinha bastante forte para o Mundial, com uma equipa que metia medo, jogadores de alto nível e uma defesa completamente dos melhores setores defensivos deste Mundial, mas começou com uma derrota para a Costa do Marfim, com um empate com o Curaçao, que não é expectável, não é? E que chegou para o último jogo tendo que ganhar para passar. Foram duros, foram muito competentes e mesmo tendo começado a perder, conseguiram virar e agora vão para os 16 avos e eu não duvido nada que eles vão dar trabalho ao México. Acho que vão dar bastante trabalho em jogos. Como também são uma equipa muito física, acho que pela ineficiência no ataque, porque têm jogadores não tão experientes como, por exemplo, o Kendry Páez, o Gonzalo Plata, que sempre jogou em ligas. Nunca jogou no top 5, pronto, vamos assim dizer. Jogou na Portuguesa, foi para o Qatar, se não me engano, e agora está no Brasil. Juntando pouca experiência com jogadores muito velhos, ou que já passaram um pouco do seu auge, como o Éner Valencia, acho que o ataque do Equador neste momento não está ao nível que eles esperavam, por isso vão ter que suportar muito na defesa e acho que os jogos do Equador vão ser jogos com poucos golos, com possibilidade de ir a prolongamento e a penaltis e eles conseguem resolver os jogos, por isso acho que não serão jogos bons para quem está a ver, Sim. muito provavelmente, mas serão jogos mais duros porque a sua defesa é o ponto alto da seleção, então acho que é esperar para ver como também corre. E já passou a fase de grupos. Então vamos agora passar a nossa rubrica de 1x2, agora vamos fazê-la de maneira diferente. Os 16 avos já começaram, já jogou Canadá e África do Sul. Canadá foi a primeira seleção a passar para os oitavos. E vamos ver aqui o bracket primeiro. Então, vamos então analisar aqui este bracket. No dia em que estamos a gravar isto, vão acontecer 2 jogos, ainda não aconteceram. São a Alemanha não, a Holanda contra Marrocos. Não, é a Alemanha contra o Paraguai e o Brasil contra o Japão. Qual é que é o vosso pronóstico destes 2 jogos? Eu espero que no jogo do Brasil ganhe o Brasil, estou equipado para isso. Apesar do Japão ser uma seleção que está a surpreender bastante, principalmente contra seleções de alto nível, como foi, por exemplo, o jogo com os Países Baixos, mas acho que o Brasil não tem só a estrelinha, já tem 5 e acho que isso também pesa muito, apesar da nova geração não sentir tanto esse peso como se calhar a geração de 2002 ou de 94 foram gerações vencedoras sentiram. Em relação ao jogo da Alemanha contra o Paraguai, acho que vai dar o óbvio, apesar de poder haver surpresas, como já mencionámos, e a Alemanha não estar num nível tão alto como já esteve, acho que continuará a dar o óbvio. Sim, temos o Japão numa queda na fase de grupos, a começar muito bem e a acabar um pouco pior. A Alemanha, vamos ver, o Paraguai tem um bloco baixo bastante sólido. Gabriel, concordas com o que o Guilherme disse? Eu concordo, acho que o Brasil-Japão é talvez um dos melhores jogos, se não mesmo o melhor jogo desta fase, ali um pouco em conluio com o Países Baixos, Marrocos, acho que são mesmo os 2 melhores jogos. Curiosamente, advêm os dois dos mesmos grupos, o Brasil e Marrocos do mesmo grupo e Países Baixos e o Japão também. Acho que o jogo do Brasil-Japão vai ser um confronto entre 2 ideais, a rapidez do Brasil e a tremenda organização do Japão. Mas estamos num Mundial de Estrelas e as estrelas estão a aparecer e a estrela do Brasil é o Vinícius e o Vinícius está a aparecer em todos os jogos. E acho que a rapidez do Vinícius pode não ser
constante ao longo do jogo. Acho que o Japão vai conseguir controlar bem as incursões do Brasil, mas acho que mais tarde ou mais cedo vai haver uma arrancada do Vinícius que vai dar gol. Acredito no empate e numa vitória no prolongamento do Brasil, e acho que a Alemanha, com muitas dificuldades, vai vencer o Paraguai nos 90 minutos. É um pouco um jogo parecido ao do Equador, mas com menos armas, e portanto acho que a Alemanha vai conseguir superiorizar-se. Holanda e Marrocos? É o melhor jogo. Eu acho que podemos ver aqui. É um jogo- A Holanda está muito bem, mas acho que podemos ver aqui um. Jogo muito Uma surpresa. equilibrado. Acho que apesar de Marrocos estar muito bem, acho que vai dar Países Baixos. Eu acho que vai ser um empate 2-2, empate 3-3 no final do prolongamento e vou ao penal. Acho que vai ser mesmo o jogo mais aberto de todos. Duas equipas muito ofensivas e que, muito por causa disso, pecam muito atrás. Marrocos só não sofreu golos com a Escócia, mas mesmo assim a Escócia conseguiu criar algum perigo. Países Baixos sofreu golos de toda a gente, até da Tunísia. Portanto, acho que vai ser um jogo muito aberto, um dos jogos mais entretidos desta fase. Ok, depois temos França-Suécia e Costa do Marfim Noruega. Acho que o primeiro jogo é unanimidade. Unanimidade? Unanimidade. Unanimidade, exatamente. Acho que é França. Vitória fácil da França. E quanto à Noruega, podemos ver aqui uma surpresa aparecer. É o terceiro jogo da lista dos melhores jogos, porque é um jogo bastante equilibrado. A Noruega, uma das equipas médias, digamos assim, europeias que está em bom nível, que tem o Haaland, só isso já lhes... O Holanda está a safar bastante. E a Costa do Marfim apresenta a equipa mais jovem de todo o Mundial, mas uma equipa muito esclarecida. Portanto, acho que vai ser um jogo muito equilibrado, mas acho que a organização europeia vai superar a anarquia costa-marfinense. Ok. Depois temos o México-Equador, que é um outro jogo bastante interessante, e Inglaterra contra o Congo. Acho que já falámos um pouco de Inglaterra contra o Congo, mas Apesar da surpresa que foi o México ter ganho os 3 jogos, talvez não se esperava-se ali um empate com a Coreia do Sul. Nos jogos mais difíceis, a República Checa também foi uma desilusão grande. Acho que vai dar o Equador pelo seu coletivo, apesar do México também ter criado uma equipa muito forte, não só as individualidades, mas uma equipa mesmo. Acho que dará Equador. mesmo o México jogando fora, jogando em casa. Isso também pode ter muita O México está a influência. jogar em casa. Já está a jogar em casa há México- 4 jogos. E vai acho. jogar mais um em casa. Mas vamos ver, eu concordo contigo contra o Equador, não sei o que é que tu achas. Eu acho que lá está o fator casa pode pesar muito a favor do México, mas acho que a realidade do México é um contexto um pouco diferente, porque o México chega de um grupo onde tens duas desilusões, a Coreia e a Checa, e uma grande surpresa que é a África do Sul, que não se chegou a mostrar frente ao México. Portanto, acho que o México não chegou a encontrar um contexto competitivo de alto sim. nível, e contra o Equador vai encontrar. É. O suporte que a defesa e o meio campo de Equador dão vão causar muitas dificuldades. Acho que pode ser um empate assim chatinho, assim um 0-0, mas acho que Equador poderá surpreender a equipa da cá. Inglaterra, Congo, Estados Unidos e Bósnia. Eu acho a vitória da Inglaterra, acho que o Congo não vai conseguir. Apesar das dificuldades no bloco baixo, acho que dará a Inglaterra. E acho que a Bósnia vai surpreender um pouco os Estados Unidos, mas não vai chegar para vencer. Os Estados Unidos vão vencer a jogar em casa. Os Concordo. Estados Unidos Portanto- que estão a ser uma das maiores surpresas deste Mundial. O soccer está a surpreender. Temos então Bélgica e Senegal, Espanha e Áustria. Eu acho que aqui a equipa africana vai surpreender a europeia. Acho que o Senegal vai vencer a Bélgica. A Bélgica não está a conseguir criar uma dinâmica própria. Vence 5-1 a Nova Zelândia, que era a equipa mais fraca do grupo. Um bom jogo. Portanto, e um Bom bom jogo, mas Senegal é uma equipa muito, muito interessante do ponto de vista ofensivo. Defensivamente peca um pouco, mas acho que vai surpreender a Bélgica e vai vencer. Muitas dificuldades causou à França também. O resultado não transparece isso, mas também causou muitas dificuldades. Então eu também acho que dará Senegal. E na Espanha, a Áustria, apesar da Espanha não estar a fazer o melhor campeonato do mundo, ou o que se esperava depois de terem ganho o europeu, acho que também dará à Espanha. Mas será um jogo bom porque a Áustria também é uma equipa sem medo, que quer jogar a bola, quer jogar para a frente, então acho que o tiki-taka ainda irá superar, mas vai ser um jogo mais complicado. Depois temos Portugal, Croácia, Suíça e Algéria. Eu acho que dentro das dificuldades que Portugal terá, vai vencer. Nem que seja no prolongamento. E agora não há Ricardo Quaresma como houve em 2016, mas acho que vai vencer. Eu ainda agora não disse, mas acho que a Espanha vai vencer a Áustria. E acho que a Suíça também irá vencer a Argélia. A Argélia diria que é a equipa mais frágil do ponto de vista defensivo das equipas africanas que passaram. E portanto acho que a organização da Suíça vai superiorizar-se e vai passar a Suíça. Depois temos aqui um duelo de gigantes. Austrália contra Egito e Argentina, Cabo Verde.
ainda abordando os jogos anteriores, espero que Portugal ganhe. Em relação à Suíça contra a Argélia, como o Gabriel falou, a Argélia tem muitas dificuldades defensivas. Deu para ver nos 3 golos contra a Argentina, nos 3 golos contra a Áustria e contra a Jordânia. Pronto, é uma seleção que não tem tanto poderio ofensivo. Mas acho que será um jogo para golos, mas a Suíça também, seleção experiente que nos últimos anos tem vindo a conquistar o seu espaço de estar sempre presente. Nunca dá muito que falar, mas nas decisões está lá sempre e dificilmente vemos a Suíça fora numa fase de grupos. Austrália e Egito, acho que dá Egito. Experiência de maior parte do plantel com os jogadores novos, principalmente o jogador da base do Barcelona, que teve emprestado, se não me engano, não me lembro do nome dele, mas sei que é um ponta de lança que terá um futuro muito promissor. E a Austrália não tem assim nenhum jogador com tanto renome. E a Argentina, apesar de toda a história, Bora Cabo Cabo Verde Verde. já criou, infelizmente para mim, dará a Argentina. Eu, por acaso não sei se eles estarão satisfeitos. Não sei se eles estarão satisfeitos com o Mundial que fizeram e isso não podem aqui surpreender. Eu não acredito muito nisso. Mas vamos ver. Também ainda não jogaram contra o Messi, não é? O Vozinha bem queria, ele bem disse. Sim. E vão conseguir. E o último jogo, Colômbia-Gana, temos aqui um bom confronto. Quando a Argentina, eu acho que o conto de fadas de Cabo Verde foi durante a fase de grupos e irá terminar agora. Acho que há uma característica da Argentina que o Uruguai não conseguiu mostrar, que é se for preciso a Argentina vai bater à série. O Uruguai só bateu à série na Espanha e a Argentina não vai ter a arrogância que o Uruguai teve. Acho que a Argentina está livre, leve e solta. É algo que nós vemos em comparação com 2022. Não notas nenhuma pressão na Argentina. Zero. Estão a jogar, estão a divertir-se. O Messi está a voar, meu. O Messi está a voar, o Vozinha acho que não vai conseguir parar o Messi neste caso. Acho que a Argentina passa e Colômbia ganha, acho que a Colômbia vai passar. A organização defensiva do Gana é bastante interessante, comandada por Carlos Queiroz, digamos que é uma raposa velha no meio dos mundiais, é um treinador muito conhecido e muito, muito forte em mundiais, mas acho que a Colômbia vai passar. Tenho a mesma opinião. Então, foi isto para esta semana. Obrigado a todos por terem estado aí. Pedimos desde já imensa desculpa à demora, mas há muitos jogos para falar. E esperemos vir com boas notícias no próximo episódio. Isto foi o Gol de Ouro. Partilhem com os vossos amigos todos, família, e deixem o vosso like e vemo-nos para a semana.